Essa é uma questão que eu já pensei muito e eu acho que os parceiros eles sabem exatamente cada coisa que eles fazem, quais são as consequências das consequências das consequências, né? E quando eles devem fazer algo de um jeito ou quando é de outro. Então, essa questão da língua é bem interessante porque às vezes a gente vê pessoas vindo de fora e ele falando português ali para a gente traduzir. Mas a gente vê, por exemplo, o caso seu que você contou aí da coreana, que ele falou, o caso, né, da questão da vez que ele falou em árabe. Tem um caso também que ele falou em Chavante, que falou em língua de indígenas também, e falou inclusive na linguagem dos não é ancestrais, dos anciões indígenas, né, que só aqueles mais antigos conseguiam compreender o que estava sendo falado, né, e naquele momento ele passou ali as informações como elas precisavam ter sido passadas. Então, assim, de uma certa maneira, a gente já viu também no Festival Internacional, Encontro Internacional, quando tinha gente de diversos países diferentes, ele responder cada um na sua língua, né? E aí, em outros casos, ele falar em português, como o Felipe falou. Mas ele tem várias maneiras de nos ensinar, né? Como o Felipe está falando, o Brasil é um país com essa questão da genética adâmica, é o que mais tem, a maior quantidade de genética adâmica, e o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, né? Isso. De se achar um coitadinho, um inferior, um país de terceiro mundo, né? E não se valorizar, e valorizar demais os países de fora, as pessoas de fora, como o Felipe citou. Só que é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Enquanto o dimensional ele se sentir um nada, ele se achar um nada, ele não consegue ativar o potencial dele de mudança, de criação, de transformação, de evolução e de transmutação. Não tem como, gente. Não tem como você conseguir evoluir se sentindo um lixo e não acreditando em você mesmo. Então, os parceiros, eles têm maneiras de mostrar pra gente que nós temos um valor que a gente não está enxergando. Que nós somos todos dimensionais com um potencial muito maior do que a gente está vendo, né? E no caso do Brasil, eles têm esse trabalho também no psicológico de nós, dimensionais brasileiros, para a gente perceber, primeiro, que nós não somos pequenos como nós pensamos, que a Anunnaki não tem nada de maior para a gente temer e se sentir inferior, mas que ao mesmo tempo, gente, nós estamos no país com as maiores riquezas do mundo, sendo entregues aí para outros países porque a gente se sente pequeno, porque a gente não se dá valor, porque a gente não tem noção. Se a gente olhasse somente a parte alimentar, gente, o Brasil alimenta uma grande parte do mundo. Então, assim, era para sermos muito valorizados, respeitados. Houve uma época que a gente viu um certo crescimento do nosso país lá fora. Mas o que acontece? O sistema não pode permitir que o nosso país seja exemplo de independência, seja exemplo de despertar, porque nunca permitiram isso. Todas as vezes que alguém tentou fazer isso, o país foi aniquilado. Então eles sempre vão tentar diminuir aqueles países que poderiam se tornar potências para que eles estejam ali, né, a serviço dessas lideranças. E aí os parceiros nossos dimensionais, eles fazem todo um trabalho de reversão disso daí, para que a gente se dê conta de que a gente é muito mais do que isso, que a gente tem um potencial muito maior, né? Desde ensinar isso para a gente, da importância do país, dos artefatos, da história, de tudo que tem aqui e do dimensional, até nos ensinar a trabalhar com a energia monetária de uma maneira diferente. Né? Eles trabalharam com a gente ali nos nossos treinamentos, ao longo de treinamentos, trocando títulos, pedindo para que a gente aprendesse a trocar títulos uns com os outros, pedrinhas uns com os outros, e que parecia uma brincadeira ali com financeira, mas aquilo foi quebrando na nossa cabeça a noção do que era muito dinheiro e do que era pouco dinheiro. De repente a nossa mente começou a entender que nós tínhamos potencial sim para lidar com quantidades grandes de frequências monetárias. Então, os parceiros, eles trabalham muito o subconsciente dos dimensionais para que eles percebam que essa realidade que os Anunnaki, que o sistema tentam impor para manter a dominação
sobre os dimensionais, os dimensionais lá de cima, os parceiros, eles vão trabalhar o nosso subconsciente para quebrar essas barreiras de limitação, essas crenças limitantes que nós temos, que nos foram colocadas pelo sistema, pelos Anunnaki. E o BDM também faz parte disso. A ideia da dignidade, prosperidade para a população, nivelamento social, tudo isso, não é apenas um discurso, uma frase, né? Tem todo um trabalho de desbloqueio mental das pessoas, do subconsciente, para elas perceberem que elas merecem, podem ter acesso à abundância, sim. Basta elas se conectarem com essa frequência. Basta a nossa mente acreditar que nós somos capazes. Né? Então, assim, precisa virar essa chave, parar de se sentir pequenininho, parar de se sentir escasso, parar de se sentir... Porque o seu mundo, a sua realidade fora, ela vai ser um reflexo daquilo que você está emitindo como frequência. E os parceiros, eles nos ensinam o tempo inteiro a co-criar realidades melhores, mais abundantes, mais plenas, mais evolutivas, né? E eles fazem essa tarefa de diversas maneiras ao nosso redor. Eles tentam de um jeito, se a gente não entendeu, eles passam a mesma mensagem de uma outra maneira. Se a gente ainda não entendeu, eles fazem um outro jogo de outra maneira. E assim, para ir virando várias chaves no nosso subconsciente. E dentro disso passa-se esse processo para a gente valorizar o nosso país aqui, como o Brasil, né? Não porque o dimensional brasileiro seja mais importante que o estrangeiro, não se trata disso de maneira nenhuma, mas porque tem muito dimensional aqui que precisa aprender a se valorizar, a valorizar a sua casa, valorizar quem ele é, né? A valorizar o lugar de onde ele vem, né? É aprender a não se subjugar diante dos outros, né? Porque como é que você vai se tornar uma potência de emissão de frequências e manifestação de uma realidade se você se sente algo tão pequeno? Você vai acabar co-criando realidades muito pequenas para você. Para você conseguir fazer mudanças significativas no sentido construtivo, você precisa mudar internamente significativamente. Perceber que você tem um potencial gigantesco de mudança, porque você tem. Né? Então eu acredito que esse treinamento dos parceiros fora, dentro, com pessoas de outros países, com a gente, querendo valorizar o brasileiro, mas não é uma valorização do brasileiro, é ensinando a gente a se valorizar como dimensional. Né? Como tem muitos aqui, usa essa linguagem para muitos aqui, mas para a gente ter essa virada de chave. Porque todos nós aqui já fomos fechados, né, na mente para muitas coisas, né, e ainda temos coisas para melhorar, claro. Todos nós aqui um dia também olhamos e esperamos que os parceiros resolvessem nossos problemas por algum momento. Todos nós passamos por isso. E aí a gente vai tendo uma mudança consciencial, umas viradas de chave que a gente vai percebendo que a coisa precisa ser diferente. Que nós precisamos fazer diferente, olhar diferente. Que um olhar sempre igual vai concretizar uma realidade sempre igual. Então os parceiros, eles tentam trazer para a gente outros pontos de vista, outras maneiras da gente se enxergar. E isso vai através da língua que eles falam com a gente, do recado que eles passam, né? Quando eles falam da gente aqui, da gente lá fora, mas no íntimo eles estão sempre no caminho para despertar os dimensionais, para a gente aprender a conhecer o nosso valor. E ao sabermos de verdade o nosso valor, a gente consegue emitir esse valor para o mundo. Quem não se dá valor, não tem como o mundo reconhecer um valor de alguém que não consegue reconhecer o seu próprio valor.